A Caoa Chery larga na frente e é a primeira montadora brasileira a eletrificar todos os modelos de sua linha de produção. Isto significa mais economia, mais conforto, mais desempenho, mais tecnologia e, principalmente, sustentabilidade. Caoa Chery, uma viagem para o futuro, começa aqui. Aguarde. Alvo Seguro Empreendimentos, a sua corretora de seguros desde 2004 com você. Representamos as melhores seguradoras do país e agora também trabalhamos com energia solar. Temos os melhores preços do mercado, equipe de instalação própria e a garantia e segurança da Alvo Seguros. Para mais informações, entre em contato pelo 87 99604 1709. Alvo Seguro Empreendimentos, a sua corretora de seguros e energia solar.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Ih, precisou faltar naquela consulta e não avisou? Tirou a vaga de outra pessoa. Por isso, quando não puder ir, desmarque com no mínimo 24 horas de antecedência. É que quando você falta e não avisa, outras pessoas ficam sem atendimento. E para a Unimed, a sua consulta é o nosso compromisso. Utilize os canais de comunicação. Acredite, a sua falta faz falta. Unimed. A Droga Lima é uma farmácia 100% alagoana. Estamos presentes em 7 cidades: Arapiraca, Delmiro Gouveia, Maceió, Olho d'Água das Flores, Palmeira dos Índios, Penedo e São Miguel dos Campos. Estamos aqui para mais de 1.500.000 pessoas. Estamos aqui por você. Droga Lima Fast Delivery 3522-2000. A Caoa Sherry larga na frente e é a primeira montadora brasileira a eletrificar todos os modelos de sua linha de produção. Isto significa mais economia, mais conforto, mais desempenho, mais tecnologia e, principalmente, sustentabilidade. Caoa Sherry, uma viagem para o futuro, começa aqui. Aguarde. Alvo Seguro Empreendimentos, a sua corretora de seguros desde 2004 com você. Representamos as melhores seguradoras do país e agora também trabalhamos com energia solar. Temos os melhores preços do mercado, equipe de instalação própria e a garantia e segurança da Alvo Seguros. Para mais informações, entre em contato pelo 87 99604 1709. Alvo Seguro Empreendimentos, a sua corretora de seguros e energia solar.
começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Muito boa tarde para você que continua sintonizando as ondas da NN no seu ritmo. Em Arapiraca, 12:04. Acerta o seu com o meu, 12:04. Isso. Com essa trilha bem tranquila que a gente colocou aqui agora para você, né? Dá mais um pouquinho de ganho, Ariane, no BG. Esse BG eu gosto dele mais altinho. Isso dá aquele aspecto de piano bar, né, doutor Johnny? Calma, né? tranquilidade. Calma, tranquilidade. Então você pode ouvir esse BG aí, enquanto o doutor Johnny vai falar com a gente hoje um tema muito bacana, como ele sempre traz. E ele esteve em São Paulo, há alguns dias atrás, num congresso. E olha, em primeira mão, Arapiraca vai ficar sabendo, Arapiraca e o Agreste todo aqui, a gravidez e varíola dos macacos, o que a gestante precisa saber, tá? Com o ginecologista e obstetra, Dr. Johnny, da Clínica Fetos, que já está aqui com a gente falando sobre isso. Se você nunca ouviu falar sobre esse assunto em lugar nenhum, e vai saber aqui, porque ele teve novidades lá, foi pro congresso, que participou em São Paulo e está trazendo essas novidades para a gente aqui. O Saúde em Foco é o oferecimento da Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. 4009-6001 para você marcar suas consultas e exames. E Alvo Seguro. Isso, para você transformar sua energia elétrica em energia fotovoltaica, energia solar. Liga para o Alexandre, você contratando 1000 kW, você ainda vai levar um frigobar. É isso mesmo, tá? Por 34 mil, você vai levar aí o seu equipamento de energia solar. André, eu vou gastar quanto? Nada. É só substituir sua conta de energia por um equipamento que você vai financiar de acordo com o seu bolso. O meu eu financiei em 36, só falta 34 agora. Já paguei 2, já tá mais perto. Mas é o seguinte, gente, já mostrei para vocês aqui. Minha primeira conta veio R$88. É apenas a taxa de iluminação pública, né? E eu quero que quando chegar o verão aumente mesmo, que aí a minha economia ainda vai ser maior. Eu vou pagar menos ainda, tá bom? Um abraço aqui à advogada Samila Caetano, ela dizendo aqui parabéns pelo tema, muito importante. Compartilha, Samila, aí com o pessoal da OAB, que vai estar comigo aqui na terça-feira, novamente aqui, falando sobre a Lei Maria da Penha. Interessante aqui, um tema muito bacana. Doutor Johnny, boa tarde, seja bem-vindo, sentindo sua falta. Na quarta-feira passada a gente tinha marcado esse mesmo tema, mas como vocês todos sabem e nós sabemos também, vida de obstetra não é brincadeira. Então, estava tudo certinho, tudo marcadinho, de repente a bolsa estourou. De repente a mulher entrou em trabalho de parto e foi na quarta-feira, ao meio-dia, e aí nosso amigo não pôde estar aqui com a gente. Varíola dos macacos é uma doença causada pelo vírus Monkeypox, do gênero Orthopoxvirus e família Poxviridae. O nome deriva da espécie em que a doença foi inicialmente descrita em 1958. Eu nem sonhava em ser gente na vida. A doença foi descoberta aí em 1958. Trata-se de uma doença zoonótica viral em que sua transmissão para humanos pode ocorrer por meio de contato com animal ou ser humano infectado ou com material corporal humano contendo o vírus. Dr. Johnny, aí trazendo agora um tema muito bacana, super importante. Você que não estava ligado, nós estamos ao vivo aqui no Saúde em Foco com o André Peps no YouTube. Entra aí no YouTube, Saúde em Foco com o André Peps. Estamos ao vivo aqui, você tem imagens do Marco Aurélio aí. E enfim, doutor, boa tarde, seja bem-vindo. E por que a escolha desse tema? Boa tarde, André, boa tarde a todos. Na verdade, porque é uma doença nova, né? É uma doença que a gente precisa, por ser nova, a gente não tem todos os conhecimentos, todas as informações que a gente gostaria de ter, por isso que a gente precisa estar se atualizando. Inclusive, na última nota do Ministério da Saúde, eles falam isso. Então, é uma nota que precisa ser reavaliada. Existe um grupo de médicos especialistas trabalhando nessas atualizações, nos casos que são suspeitos, nos casos que são confirmados. E, obviamente, existe as subdivisões de trabalho dessas equipes. Existe uma equipe específica para avaliação do monkeypox na gravidez. Então, é um tema que o que a gente fala aqui hoje, pode ser que amanhã já surja outras informações, outros conhecimentos, e a gente precisa estar se atualizando. Perfeito. Um abraço aqui a Ana Paula Caetano, que também está aqui no Saúde em Foco com o André Peps pelo YouTube, né? Doutor, essa doença, a varíola, eu lembro, né? Tem uma nota aí do Ministério da Saúde que o Marco Aurélio está colocando aqui. Ele divulga orientações para profissionais de saúde, gestantes, lactantes e puérperas sobre a varíola dos macacos.
né? Eu lembro que faz parte do PNI, o Programa Nacional de Imunização, na mais tenra idade, né? Sarampo, coqueluche, difteria e varíola, né? Então, essas vacinas, elas fazem parte, elas são obrigatórias para que a criança tome, né? Essas vacinas quando é pequenininha ainda. É lógico que eu não me lembro disso, porque eu era bebê, mas eu tive um filho, tenho um casal de filhos. Então, quando a gente é pai, a gente é orientado, olha, você tem que vacinar seu filho, aí dá lá o calendário de vacinação, você vai seguindo aquilo ali. A pergunta que não quer calar é essa daqui. A mulher se vacinou, mas ela não sabe. Por exemplo, eu acredito que a minha mãe me vacinou contra a varíola. Mas essa vacina de varíola que eu tomei há 51 anos atrás, ela tá valendo hoje ela faz efeito para me imunizar contra a varíola dos macacos, ou não tem nada a ver com isso? Eu preciso realmente me imunizar novamente, ou esperar que a ciência lance no mercado uma varíola específica, uma vacina específica para esse tipo de doença? Na verdade, André, a varíola ela já foi erradicada, tá? E a partir daí, dessa erradicação, a vacina foi suspensa. Então, eu não me lembro exatamente o ano dessa erradicação, da suspensão da vacina. O que a gente sabe hoje, assim, existem algumas vacinas que estão sendo produzidas e que já estão sendo aplicadas. O que nós temos hoje é uma endemia. É diferente da epidemia que nós tivemos, por exemplo, com o Covid-19, tá? A gente sabe também que é uma doença muitas vezes autolimitada. É lógico que, como a gente já falou, existem muitas coisas que a gente ainda não sabe, principalmente com relação à gestante. A gente sabe que a gestante, a gestação é um estado de baixa imunidade e, portanto, os cuidados são redobrados. Existem relatos, obviamente, de transmissão placentária. Então, é um vírus que passa para o bebê. Então, é por ele isso rompe a barreira. Isso, ele passa a barreira, pode infectar o bebê, dependendo da idade gestacional, pode causar abortamento, pode causar prematuridade, pode causar malformação. Então, claro que ainda é uma doença limitada, a gente já tem vários casos no Brasil, principalmente em São Paulo, casos suspeitos também no nosso estado. Sim. Por isso que a orientação é, obviamente, principalmente com relação ao contato, né, pele a pele. Então, evitar ter relações, ter o contato com aqueles pacientes que estão com lesões que suspeitas. E, obviamente, no caso dessa suspeita, é preciso fazer os testes laboratoriais para confirmar ou não. De qualquer forma, naqueles casos suspeitos, existe uma orientação de isolamento, tá? De isolamento de 21 dias, para a partir daí fazer o diagnóstico e, obviamente, tratar as lesões, tratar o quadro de forma geral. Tá. A erupção geralmente se desenvolve pelo rosto e depois se espalha para outras partes do corpo. Presta atenção nisso aí, viu, pessoal? Incluindo os órgãos genitais. Isso mesmo. Os casos recentemente detectados apresentaram uma preponderância de lesões na área genital. A erupção cutânea passa por diferentes estágios e pode se parecer com varicela ou sífilis, antes de finalmente formar uma crosta, que depois cai. Quando a crosta desaparece, a pessoa deixa de infectar outras pessoas. A diferença na aparência com a varicela ou com a sífilis é a evolução uniforme das lesões. O indivíduo de qualquer idade que apresente início de súbita lesão e mucosas ou erupção aguda sugestiva da monkeypox ou única múltipla em qualquer parte do corpo, incluindo região genital, perianal, oral, proctite, por exemplo, dor anorretal, sangramento e edema peniano, podendo ser associada a outros sinais e sintomas. Doutor, vamos traduzir isso aqui, né? Que tipo de lesões são essas? E já que o senhor é ginecologista e obstetra, e o tema é voltado para a gravidez, voltado para a gestante, é motivo de preocupação para a gestante. Agora, as gestantes que estão ouvindo e assistindo a gente aqui agora podem estar desesperadas, bem como quando era com a microcefalia, embora a gravidade da varíola seja, a letalidade, vamos dizer assim, seja menor, ou existe um certo cuidado que precisa se ter, já que a varíola dos macacos ela pode romper a barreira placentária e passar para o feto. Então, na verdade, o que a gente sabe hoje, isso é recomendação do Ministério da Saúde, é justamente a prevenção, tá? Então, relação sexual, por exemplo, obviamente, se existir uma suspeita de lesões, principalmente genitais, evitar ter relações, ou pelo menos usar preservativo, independente de ser sexo oral, vaginal ou anal,
tá? A monkeypox, ela tem uma evolução. Então, primeiro começa com febre, depois começa a apresentar as lesões da pele. Então aparece uma bolinha tipo vesícula, depois ficam cheias de pus e depois vem a crosta. Então esse é um período de transmissibilidade. Então por isso que nesse período dessas lesões, até que se confirme o diagnóstico, é preciso ter o isolamento daquele paciente, até fazer o diagnóstico e obviamente, se for confirmado, né, e aí principalmente da gestante é isolamento, mais as medidas de tratamento dessas lesões, tá? A gente sabe que isso é autolimitado. Agora, a gente não sabe a taxa de mutação desse vírus. Como ele é um DNA vírus, a taxa de mutação é menor do que o Covid. Então, a gente viu que apareceram várias mutações. No monkeypox, isso é menos provável que aconteça. Por isso que a gente não sabe ainda de tudo, obviamente. Então, a gente não sabe a gravidade que isso pode levar para uma gestante. Então, na medida em que ela também tiver essas lesões suspeitas, é preciso procurar uma assistência médica para uma avaliação e obviamente que existe um critério de gravidade, e esse critério de gravidade é o número de lesões da pele. Então a gente tem que contar essas lesões, abaixo de 25 é leve, de 25 a 100 é moderada e acima disso é acentuada ou grave. Então precisa fazer um controle, no caso da gestante, um controle através de ultrassom para avaliar a vitalidade do bebê e obviamente fazer esse acompanhamento para que tudo se transcorra da melhor forma possível. E outra coisa importante é assim, não se sabe ainda o que é que a monkeypox vai afetar, né, no bebê, como a gente falou, e também a gente não sabe se o melhor é parto normal, se é cesárea, embora já exista uma recomendação de que se houver lesões genitais, seria melhor a cesárea. Mas um já defende que, possivelmente, se ela já tem lesões genitais, pode já ter passado para o bebê. Então, a princípio, é ainda um tema que não tem um consenso. Por isso que a gente tem que estar sempre buscando as informações e na medida que essas informações forem se transformando em conhecimento, a gente vai repassar para as pessoas. Tá. 99639-8389 é o nosso WhatsApp aqui, o WhatsApp da NN, no seu ritmo, para você mandar suas dúvidas sobre gravidez e varíola dos macacos. O que a gestante precisa saber? Essa doença começou surgindo fora aqui na Europa, né? E muitos brasileiros que estiveram na Europa a viagem, a passeio, a negócios, voltaram para o Brasil e alguns trouxeram essas doenças. Até o momento, se não me engano, ontem foi confirmado um óbito. Pedi ao Marco Aurélio aí ajuda, se puder, Marco Aurélio. Eu te mandei umas tags aí para colocar no vídeo também, no nosso YouTube. E você dá uma procurada, porque parece que faleceu um paciente ontem de varíola dos macacos. Um homem, se eu não me engano, foi um homem, tá? E você pode mandar as suas dúvidas para cá. Dr. Johnny, a grávida, ela já enfrenta uma ansiedade que lhe é peculiar, né? Ela tá, principalmente se for o primeiro filho. Mas mesmo que não seja o primeiro filho agora, quando surge isso, a gestante e o casal, né, que está gestando ali aquela criança, fica com medo de Covid ou reinfecção por ela, ou se ela não teve, porque tem gente que não teve Covid, graças a Deus, né? Quem não teve foi muito abençoado. Eu tive 2 vezes esse trem. E é uma ansiedade que toma conta, é natural que aconteça, do casal, mas há o receio de ter Covid na gravidez, né? Embora agora já se tenha, acredito que as grávidas já estão devidamente vacinadas, que as protege seu bebê também. Mas existe um receio e agora vem essa, né? Quando a gente pensa que a gente está livre da Covid, quase livre, lá na esquina a gente olha para trás assim e diz assim, meu Deus, como foi bom, né? O que a gestante deve fazer? Tem algum exame que permita fazer isso? É importante visitar o seu ginecologista e obstetra? É importante fazer um acompanhamento? Essas erupções são os primeiros sinais? Então vamos falar um pouquinho dos primeiros sintomas que a varíola dos macacos pode acometer as gestantes. Os sintomas, basicamente, isso a gestante precisa ficar atenta, logicamente, no relacionamento que ela tem com o seu esposo, com o seu companheiro, sempre prestar atenção nessas lesões, né? As lesões, elas acabam, primeiro a pessoa se infecta
começa a ter uma febre, depois começa a aparecer essas lesões. E uma coisa característica da doença, um sinal, é o aparecimento de gânglios, linfonodomegalia, linfonodopatia. Então são gânglios no pescoço. E pode ter lesões na boca, nas áreas externas, nos braços, nas pernas, e também de forma preferencial na região genital. Então essas lesões muitas vezes elas são múltiplas. Lógico que nesses casos precisa fazer um diagnóstico diferencial com outras doenças. Mas no caso de suspeita, a primeira coisa é isolamento. Entender que é uma doença ainda nova, que obviamente faltam muitos conhecimentos para a gente ter, mas de certa forma, comparando com o Covid, será uma doença autolimitada. É lógico, não existe regra em medicina. Como você falou, um óbito mais perto de Covid, que a gente tinha, inúmeros óbitos antes da vacina, então é uma doença bem mais limitada do que o Covid. Porém, é preciso que a gestante, especialmente, pelo seu estado imunológico, isso é um estado de baixa de imunidade, então precisa tomar os cuidados necessários. Prevenção, tá? Usar máscaras, evitar relação sexual com um parceiro que esteja com lesões suspeitas e, obviamente, se ela apresentar essas lesões na pele, ela procurar um atendimento e para se fazer o isolamento e fazer o teste, que hoje é um teste do PCR que chama. Então, pega um suave, como se fosse o Covid na região da orofaringe. Então, pega essas lesões, de preferência 2 ou 3 sítios de lesão, faz isso e faz o exame. E a partir daí vai se ter um diagnóstico e, obviamente, vai ser feito um acompanhamento do pré-natal, tá? Através de ultrassom, através de exames de vitalidade, para ver se o bebê vai seguir em frente e vai estar tudo bem. Então, não é nada de pavor no momento. Precisa ter tranquilidade, saber avaliar, saber buscar atendimento quando essas lesões aparecerem. É claro que a gestante ela já está ali super preocupada com o seu bebê, Imagine quando aparece uma doença dessa. Mas é primeiro prevenção, até porque não se tem vacina ainda para a gestante para o monkeypox, tá? E uma coisa, curiosidade e importante é assim, surgiu nos macacos, mas não é que o macaco transmite, isso inclusive a Organização Mundial da Saúde está mudando o nome, porque as pessoas estão matando macacos por aí, então não é o macaco que hoje a gente sabe que é de humano para humano, por isso que é MPX, Monkeypox vírus, MPVH, humano. O contato é de humano para humano. E como você falou, as pessoas que surgiram na África, no Congo, existe uma circulação de pessoas no mundo. Então, as pessoas trazem as doenças. E, obviamente, o contato é humano. Então, não é o macaco que está passando para os humanos. É bom salientar isso aí, porque nós, apesar de sermos racionais, às vezes agimos como irracionais, Aí daqui a pouco tem gente com um pedaço de pau para correr atrás de macaco, para matar o mico, para matar o macaco. Então é bem esclarecedor isso aqui, para que ninguém tome essas atitudes, A ciência já está tentando mudar para que a nossa inclinação para o mal, que já é biblicamente reconhecida, não seja consolidada, Que a gente não saia por aí dizimando os macacos mundo afora, porque esse nome foi dado aí para essa doença, tá? Eu vou me corrigir aqui, mas quando ele vai colocar na tela aí, quem morreu foi um turista italiano que morreu em Cuba por varíola do macaco, tá? A tag tá aí, a nota tá aí, turista italiano morre com varíola do macaco em Cuba, o homem estava hospitalizado desde o dia 18 de julho, tratando sintomas. Tá? O turista italiano foi o primeiro caso de varíola do macaco registrado em Cuba, morreu no domingo, no dia 21 agora. Segundo o Ministério da Saúde, o paciente estava instável e seu quadro piorou rapidamente para o estado crítico. O homem de 50 anos chegou em Cuba no dia 15 de agosto e foi hospitalizado 3 dias depois, segundo o comunicado ainda das autoridades cubanas. A causa da morte foi sepse, infecção generalizada, doutor? Sepse. Isso. É infecção generalizada, devido a uma broncopneumonia causada por um germe não especificado e danos em múltiplos órgãos, Bom salientar o que a matéria vai falar aqui. Casos de mortes ligados à varíola do macaco são raros e mais de 99% dos pacientes infectados se recuperam bem.
A doença geralmente se resolve sozinha, é autolimitada, e os sintomas costumam durar de 2 a 4 semanas, de 2 a 4 semanas. Não há tratamento específico para o vírus, apenas o tratamento de suporte para os sintomas como a dor. No Brasil, houve apenas um óbito relacionado à doença. O caso foi de um homem de 41 anos que morreu em BH, Belo Horizonte, Minas Gerais. Alguns grupos, como crianças menores de 8 anos, pacientes com sistema imunológico comprometido, indivíduos com histórico de doenças inflamatórias de pele, gestantes e lactantes, correm um risco maior de desenvolver complicações mais graves. Então a gente já sabe que a letalidade é baixa, graças a Deus. Mas olha aí, doutor, as crianças e as gestantes e os lactantes, ou seja, o bebezinho já nasceu, já está mamando, mas ele corre o risco. Por quê? Porque a imunidade está baixa? Isso, porque é uma fase ainda de imunidade. O bebê, ele vai desenvolver ao longo do seu desenvolvimento os anticorpos necessários e, obviamente, entram as vacinas, né, do calendário. Mas, como a gente já falou, já existem 2 vacinas no mundo, mas ainda não em larga escala. Então, a Organização Mundial da Saúde vai atualizando, né, através dos seus informes, como é que anda o andamento dessa doença com relação à proliferação dessa doença. E certamente é provável que a gente também tenha uma vacina mais para frente com relação à varíola dos macacos. A questão toda é que essas vacinas a gestante não pode tomar, porque ela é uma vacina de vírus vivo atenuado. Então, assim, se a gestante já tem imunidade baixa, você coloca vírus atenuado, é vírus fraco, mas é um vírus vivo. Então, ela vai desenvolver a doença e aí, obviamente, a gente não sabe do que pode ocorrer a partir daí. Portanto, o que se tem hoje é prevenção, diagnóstico, se houver suspeita, e isolamento, mas sabendo que, como você falou, a maioria dos casos se resolve bem autolimitado. É claro que sempre tem uma interrogação com relação à gestação. A gente não sabe ainda todos os efeitos que podem, principalmente relacionados ao bebê, ao feto. Então já existe casos dizendo que pode dar abortamento, prematuridade, malformação, mas ainda são números pequenos para que a gente possa afirmar que o número X de gestantes vai ter esse tipo de complicação. Tá. Os sintomas, doutor, pelo menos as erupções que aparecem na pele, elas são muito parecidas com a varicela ou catapora, né? Quando a gente vê aí, pediu o Marco Aurélio, né? Olha aí, ó, tá? É um negócio bem parecido, deixa a pele bem... E aí essa imagem que está passando aqui no Saúde em Foco com o André Pepsi, nosso canal no YouTube, a pessoa tem uma pele bem branca, né? Que atenua mais ainda esse tipo de erupção, né, esse tipo de problema. Isso dura quanto tempo, doutor? Ou pode durar quanto tempo? Parece que foi feito uns furinhos, tá vendo que existem uns furinhos ali na pele. Esses já estão cicatrizados, os outros ainda estão cicatrizando. Essa aí é uma imagem que mostra que já está na fase de crosta, que é a última fase das lesões da pele. Normalmente o quadro dura de 5 a 13 dias, tá? Existe um período de incubação, que é aquele que a pessoa se infecta e começa a ter os sintomas, que dura de 1 a 2 semanas. O quadro todo normalmente varia de 1 a 3 semanas, tá? 21 dias mais ou menos. Então é nesse período que os vírus vai se replicando e obviamente tem todos esses cuidados com a pele. Hoje já existe prescrição de antivirais, que nesse caso a gestante pode tomar, mas basicamente é observar o quadro clínico e fazer um tratamento sintomático, principalmente para dor. Então, com relação ao diagnóstico diferencial, primeiramente é saber se ela teve contato com alguém que teve lesões suspeitas. E a partir daí o quadro clínico começa com a febre, pode ter dor de cabeça, dor no corpo e muitos gânglios, além dessas lesões na pele que são múltiplas, não é uma lesão isolada. E aí pode ter em qualquer lugar do corpo, boca, pescoço, rosto, braços, pernas e região genital. Então isso é extremamente importante avaliar isso, tá? Às vezes a pessoa pode ter outras lesões que não necessariamente vai ser isso, não precisa desse quadro clínico. Você teve febre, você está com dor de garganta, está com dor de cabeça, mialgia, dor no corpo. Então tudo isso para a gente somar. É suspeito? Solicita o PCR. Vai pegar aquela secreção e vai mandar para o laboratório. O laboratório, nesse período, obviamente que existe também, os laboratórios estão se preparando, porque como é uma doença ainda nova, também pega de surpresa todo mundo. Então os laboratórios já estão se preparando para ter um diagnóstico mais rápido. Enquanto isso, tem lesões suspeitas, isolamento por 21 dias, até ter o diagnóstico. No caso da gestação, lógico, a grávida vai ter que, além do cuidado dela,
fazer ultrassom, ver o líquido amniótico, ver a vitalidade do bebê. E obviamente que vai depender muito também da idade gestacional. A gente sabe que essas doenças virais, se eventualmente a gestante se infecta numa fase inicial, isso é mais complicado, porque você pode levar a um abortamento, pode levar a uma malformação fetal. Mas ainda, como eu falei, são coisas ainda que a gente tem que estar sempre buscando informação, buscando conhecimento através dessas notas técnicas do Ministério da Saúde e através dos grupos que estão trabalhando para cada vez mais se conhecer a doença e, quem sabe mais para frente, ter uma vacina também para gestante. Perfeito, bem explicado aí pelo Dr. Johnny. A gente vai para o intervalo comercial. Você pode mandar suas dúvidas para cá pelo 99639-8389. O assunto é gravidez e varíola dos macacos. O que a gestante precisa saber? O Saúde em Foco está sendo oferecido pela Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. 4009-6001 para você marcar suas consultas e exames. E também pela Alvo Seguro, para você transformar sua energia elétrica em energia fotovoltaica, energia solar. Você comprando 1.000 kW por mês, aí você vai ganhar um frigobar, isso mesmo, 1.000 kW por 34 mil com o inversor da Solis. Gente, vocês que não estão entendendo isso, o inversor é aquilo que converte a energia solar em energia elétrica que vai ser instalado na sua casa, que foi instalado na minha casa. O que é que eu fiz, André? Quanto é que você gastou? Eu não gastei nada. Eu só fiz substituir o valor da minha conta que eu pagava, né, que era um absurdo, e agora minha primeira conta já chegou, R$88 eu estou pagando energia elétrica, foi o primeiro mês, já mostrei aqui. Você vai ter um 95% da redução em sua conta de energia, tendência mundial em energia e economia aí com a Alvo Seguros. 991198910 é o telefone do Alexandre Pontes para você fechar um bom negócio, seja na sua casa ou na sua empresa. Anota aí, 991198910. Alvo Seguro, nessa eu confio. Intervalo, a gente volta já. A Caoa Sherry larga na frente e é a primeira montadora brasileira a eletrificar todos os modelos de sua linha de produção. Isto significa mais economia, mais conforto, mais desempenho, mais tecnologia e, principalmente, sustentabilidade. Caoa Sherry, uma viagem para o futuro, começa aqui. Aguarde. Alvo Seguro Empreendimentos, a sua corretora de seguros desde 2004 com você. Representamos as melhores seguradoras do país e agora também trabalhamos com energia solar. Temos os melhores preços do mercado, equipe de instalação própria e a garantia e segurança da Alvo Seguros. Para mais informações, entre em contato pelo 87 99604 1709. Alvo Seguro Empreendimentos, a sua corretora de seguros e energia solar.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Ih, precisou faltar naquela consulta e não avisou? Tirou a vaga de outra pessoa. Por isso, quando não puder ir, desmarque com no mínimo 24 horas de antecedência. É que quando você falta e não avisa, outras pessoas ficam sem atendimento. E para a Unimed, a sua consulta é o nosso compromisso. Utilize os canais de comunicação. Acredite, a sua falta faz falta. Unimed. A Droga Lima é uma farmácia 100% alagoana. Estamos presentes em 7 cidades: Arapiraca, Delmiro Gouveia, Maceió, Olho d'Água das Flores, Palmeira dos Índios, Penedo e São Miguel dos Campos. Estamos aqui para mais de 1.500.000 pessoas. Estamos aqui por você. Droga Lima Fast Delivery 3522-2000. Caoa Chery larga na frente e é a primeira montadora brasileira a eletrificar todos os modelos de sua linha de produção. Isto significa mais economia, mais conforto, mais desempenho, mais tecnologia e, principalmente, sustentabilidade. Caoa Chery, uma viagem para o futuro, começa aqui. Aguarde. Alvo Seguro Empreendimentos, a sua corretora de seguros desde 2004 com você. Representamos as melhores seguradoras do país e agora também trabalhamos com energia solar. Temos os melhores preços do mercado, equipe de instalação própria e a garantia e segurança da Alvo Seguros. Para mais informações, entre em contato pelo 87 99604 1709. Alvo Seguro Empreendimentos, a sua corretora de seguros e energia solar. Muito bem, segundo e último bloco do Saúde em Foco, estou entrevistando o Dr. Johnny Fábio da Clínica Fetos. O assunto é gravidez e varíola dos macacos. Um abraço aqui, meu querido amigo e irmão Francisco Leutier, que está em Alagoinhas, na Bahia. Olha, terra boa. Eita, rapaz, acarajé é bom, né, rapaz? Delícia. Eu comi 2. Foi, rapaz. Sexta-feira peguei a madame. Nós fomos aqui esqueci, é Food Park, né? Food Park que tem aqui. Aqui, fui lá no acarajé da Ju. Pense num negócio, homem. Pense. Comi 2 acarajé daquele grandão, só com camarão. Só o filé do camarão. Né? Coisa boa poder comer o camarão, rapaz. Depois de 3 anos sem esse negócio. Muito obrigado, meu Deus, por eu poder comer acarajé. Pra mim é fantástico. Pra você pode ser uma besteira da pega que eu tô dizendo aqui, não é? Mas só quem sabe sou eu, que eu passei esses anos todinho sem poder comer nada. Até falei pra Jô. Isso agora eu descobri quem é que pede o camarão só o filé, que eu só gosto do camarão, só o camarão mesmo, não tem molho, não tem vinagre, é só a massa do acarajé e o filé do camarão. É assim que a gente gosta de comer o nosso camarãozinho. Um abraço então, minha querida Jô do acarajé, né? Muito bom. E também no nosso querido irmão Francisco Leutier, que está assistindo a gente aqui pelo nosso canal no YouTube Saúde em Foco com André Pepes. Doutor, o senhor me mostrou aí um documento que ele classifica pelo número de lesões, aquelas lesões que o Marco Aurélio colocou na tela aqui. É claro que ninguém vai ficar contando isso aí, né? Isso aí é uma coisa óbvia. Agora veja só, doutor, você tem uma classificação aqui, eu até queria pedir para dar uma filada aqui. A gente tá ao vivo aqui e eu não sou médico, eu tenho que filar mesmo. Tem uma classificação aqui que é o seguinte, ó: o score cutâneo da gravidade.
Leve, menor que 25 lesões. Moderada, de 25 a 99 lesões. Marco Aurélio, divide a tela e bota aquele braço daquela mulher ali. Por gentileza. Sabe por que eu tô pedindo pro Marco Aurélio fazer isso? Porque só ali tem 100 lesões, pô. Não, doutor Johnny? Só ali tem sinais. Algumas já cicatrizaram e fica aquela bolinha. Aliás, eu vou até perguntar ao doutor Johnny se aquela bolinha fica, porque ninguém merece aquela bolinha ficar igual catapora, né? Às vezes a pessoa tem uma marquinha de catapora que fica ali. Grave, de 100 a 250 lesões. E muito grave, maior que 250 lesões. Doutor Johnny, nesse bracinho que tá aí, ó, só nesse bracinho, pode não ter umas 100, mas tem perto. Se a gente for, vai passar o programa todinho a gente contando. Aí, eu quero saber o seguinte, em relação a esse número de lesões e esse score de gravidade, quando é que vocês definem que a paciente pode ficar em casa, e a grávida, e quando vocês definem que ela precisa ser acompanhada num ambiente hospitalar? Então, além desse score de gravidade, que é um score da pele, e realmente, né, ali a gente só está vendo o braço, mas provavelmente tem lesões em outras áreas, né, porque não fica restrito só nos braços. Muitas vezes é braço, é abdômen, é tórax, então aí já realmente é um quadro de gravidade do ponto de vista cutâneo. Agora, lógico que a gente precisa fazer exames para avaliar a função do fígado, para avaliar a função dos rins e, obviamente, como essa pessoa está se sentindo. Então, outros critérios aumento de gânglios no pescoço. A paciente pode estar desidratada, com vômitos, com diarreia. Então, tudo isso é um quadro geral que a gente precisa avaliar e, a partir daí, definir se esse paciente tem condições de ficar em regime ambulatorial, em casa, em isolamento, ou se precisa de internamento. Os critérios de gravidade, lógico que, quando existe uma classificação de moderada para cima, a tendência é fazer internamento. Se tiver uma lesão, se o nível dessa gravidade for leve, pode ser feito em casa. E aí usa-se sintomáticos para dor, para essas lesões da pele e, obviamente, um controle dessa paciente. No caso da gestante, não muda nesse sentido. Apenas ela vai ter que fazer a avaliação do bebê, que normalmente é através de ultrassonografia. Para ver o desenvolvimento, né, do bebê, se ele está se mexendo bem, se o líquido amniótico está normal, se a placenta também está trabalhando ok, e obviamente avaliar pelo Doppler para avaliar a vitalidade desse bebê, a oxigenação do bebê. Tá. Agora eu queria lhe perguntar uma coisa, você falou em dor, né? Durante esse bate-papo da gente aqui hoje, o senhor falou repetidas vezes, reiteradas vezes, dor. Opa! Aí vem aquela pergunta, a mulher está em casa aí, está gestante, está desesperada de novo. Doutor, olha aí, ó, tá? Mais uma vez uma pessoa muito branca. E aí, essas lesões, doutor, elas já são maiores que as da anterior, né? Isso. E essas, outra pergunta também. As lesões variam, doutor, de pessoa para pessoa, de tamanho, de forma? Porque aquela lá parece um pontinho preto. Essa daí já são umas pústulas maiores, né? E mais vermelhas, claro, também dependendo da pele. E aí eu queria perguntar, que dor é essa que o senhor se referiu aqui várias vezes, de chamar de você, pô, toda vez que eu digo senhor aqui, senhora, né? Que dor é essa que você se refere? Na verdade, a dor das lesões da pele são dor em queimação, né? Como se você tivesse levado uma queimadura, então são dor em queimação. Agora, obviamente que a pessoa pode ter dor de cabeça, dor no corpo, pode ter dor de garganta. Então, isso vai variar de pessoa para pessoa. Com relação às lesões, existe uma evolução. Então, primeiro é uma vesícula, é como se fosse herpes mesmo. Depois ela passa para pústula, que vira pus. E depois aquilo vira crosta. É como já se fosse aquela lesão já cicatrizando. Tá? E então precisa ter todos os cuidados para minimizar o efeito posterior disso, para que não fique cicatrizes. É lógico que isso vai depender da evolução e da gravidade dessas lesões, tá? Mas, habitualmente, como a gente já falou, é autolimitado, as lesões se tratam e a gente, obviamente, espera outros conhecimentos, até com relação a essa questão da gravidade e principalmente com relação à gestação, tá? Porque a gente ainda não sabe. Primeiro que não tem vacina ainda. Então, as vacinas elas já estão sendo utilizadas na Europa, nos Estados Unidos, mas não para a gestante. Então, a gestante... Porque, como eu falei, são vírus vivos atenuados. Então, nenhuma vacina que tenha vírus vivos pode ser dada em gestante. Porque aí sim você vai provocar uma doença
e nós temos 2 vidas ali. Sim. E muitas vezes até mais, né? No caso Sim. de gêmeos. Sim. Então, gestante é ficar atento aos sinais, ficar atento se ela tem lesões, se o companheiro, né, o esposo tem lesão, se alguém do contato familiar dela, de amizade, tem isso, para poder evitar e, obviamente, buscar um atendimento médico, se entender que aquilo ali está suspeito e se pode ser o monkeypox. Tá. Um abraço aqui a dona Hilda no Capim, a Neide, muito obrigado, Neide, mais uma vez. Ela disse que não tem nada para falar do programa de hoje, porque, né? Mas ela disse que acha o Dr. Johnny muito parecido comigo, né? Ele é mais bonito, Neide, o cabelo dele são mais grisalhos do que o meu. Eu tô tentando fazer com que o meu cabelo fique mais grisalho, mas não tem jeito. Vai ter que deixar o tempo passar mesmo para ficar assim charmoso e bonitão, que nem o Dr. Johnny, tá certo? Muito obrigado pela audiência de sempre. Doutor, ao contrário você falou do PCR, que é o exame que todo mundo já ficou bem, né? O SWAB e o PCR, que é um exame que permite aí ver a quantidade da inflamação, né? Tem o PCR, e é diferente desse exame, aliás, né? O PCR tem um programa proteína C reativa, que não é esse. O PCR é outro exame que é feito de sangue também. Qual é a diferença? O exame da Covid, ele é feito pelas secreções da garganta e do nariz. Daquele cotonete lá que botaram no meu nariz de novo lá, que eu chorei 2 vezes, né? A segunda vez que eu tive lá e fui na UPA. E um abraço aqui a todo mundo que faz a UPA aqui, perto do cemitério, a UPA aqui, que leva o nome do nosso querido ex-prefeito Rogério Alto Teófilo. Fui lá com minha filha no sábado, fui muito bem atendido. Ela estava com um gânglio, inclusive, aqui, com a linfonodo aqui. Mas domingo sumiu, foi tranquilo, fui muito bem atendido, da recepção até o médico que me atendeu. E mais uma vez, muito obrigado a todos que fazem aqui a UPA, que Dr. Rogério Alto Teófilo. Uma justíssima homenagem. Doutor, ao contrário do exame que se faz aí na garganta e no nariz, né, que usa secreções do nariz e da garganta, na maioria dos macacos, a avaliação se baseia no material genético presente nas lesões características da doença. Opa, aí vem isso aí, né? Então tem que colher o material que está na secreção. Se tem pus, vai extrair o pus, é isso, né? Então vai tirar o material genético dali para mandar avaliar. É assim que funciona. Isso é assim, e a orientação do Ministério da Saúde é que se tire secreção de uma quantidade mínima, que seriam 3. Então, 3 lesões em locais diferentes. Então, vai lá, tira essa secreção e vai para o laboratório. O que está se avaliando hoje, se estudando também, são técnicas de laboratório para um diagnóstico mais precoce, mais rápido. Obviamente que existe toda uma antecipação aí, pensando numa evolução de muitos casos, né? Porque a gente sabe que essas doenças, elas começam com um caso esporádico, daqui a pouco tem 100, daqui a pouco tem 1000 e por aí vai. Então, quanto mais diagnóstico precoce puder ser feito, melhor na conduta, seja para orientação domiciliar, ficar em casa, isolamento e cuidado das lesões, ou, obviamente, dependendo da gravidade, para internamento. Então, o que hoje está se fazendo é o PCR pelo material das lesões, mas já está sendo estudado forma de fazer o diagnóstico mais rápido. Obviamente, se você diagnostica mais rápido, você trata mais rápido e você vai evitando aí as complicações. Perfeito. Pois é, gente. Você que está gestante, né? E que é ou não acompanhada pelo Dr. Johnny Fábio, né? É importante que você frequente, se você estiver grávida, aí o seu ginecologista e obstetra. Faça esse acompanhamento sempre, né? É como eu já falei aqui, doutor, às vezes as pessoas perguntam, você fala do médico e tal, ele só atende com consultório particular. Gente, a Arapiraca, ela é coberta. Os postos de saúde têm os profissionais que fazem ginecologia e obstetrícia. Isso é uma obrigação do município fazer. Não é... Olha, tem um tipo de lesão aí que o Marco Aurélio está colocando aqui, né, doutor? Da varíola dos macacos. Da evolução. Da evolução. Ali no primeiro só uma pontinha, a outra tem uma cabecinha de nada, como se fosse uma espinha. O segundo já parece mais ele furúnculo, né? Aí o quarto já é pior um pouquinho, já parece mais uma catapora, quando ela está eclodindo mesmo ali, né? Compus, né? Isso, já compus ali.
E a última, já ela estourada e já em fase de secando, né? Isso. Já tá exatamente. secando ali, já tá. Doutor, fica aquelas marcas no corpo da pessoa? Então, provavelmente, assim, o que eu até foi falado isso no congresso, que durante essa fase existe um tratamento das lesões, né? Para minimizar. Mas como são muitas lesões, provavelmente fica. Não necessariamente que vai ficar grande parte. Então, ainda não se sabe exatamente com relação a isso, porque imagina um caso de 100, 200 lesões. Então vai depender desse diagnóstico precoce do tratamento precoce, tá? Mas normalmente a maioria vai se resolver. Tá bom. Que boa notícia, né? Porque já pensou, principalmente as mulheres, né? Que tem mais vaidade que a gente e tudo. E aí ficar com o corpo cheio de pintinha não é um negócio bacana, não. Até porque vai ficar um estigma, né? De que a pessoa teve varíola dos macacos. Isso afeta também do ponto de vista psicológico. Com certeza. Porque as lesões, a gente sabe que tem lesões genitais que vão ficar escondidas, lógico, né? Mas as lesões externas, de braço, de rosto... É verdade. Então, se cuide, se previna, evite o contato, né? É difícil você prevenir, por exemplo, você está andando de metrô, nas cidades que tem, de ônibus, você não encostar na pessoa, mas evite. Se você puder evitar, evite sim. Né? O ônibus para começar, o ônibus não era para ser lotado. Já começa daí, né? Se o ônibus está lotado, tem alguma coisa errada. Era para ser o Brasil, eu acho que é o único lugar do mundo, doutor, que as pessoas vão em pé, né? O engraçado é que se tiver um acidente e morrer a metade, a culpa é de quem? São um negócio que a gente não entende aqui no país, né? Por isso que existe a recomendação do Ministério da Saúde com relação à máscara, mas agora é diferente, né? Não pela Covid, mas a máscara, por quê? Porque, na verdade, a maioria vai ser contato de pele a pele, tá? Então, existe uma recomendação de que 2 metros, mas como você falou, você está num ambiente de aglomeração, você está no ônibus, você está no metrô. Tá no van. Agora, logicamente, o que é que você pode fazer então? E principalmente se você está gestante? Usa uma máscara e evita, logicamente, o contato com as pessoas e, claro, provavelmente ninguém vai estar com o braço cheio de lesão e vai estar andando no ônibus. Exatamente. Né? Mas a contaminação é pele a pele. Guardadas as devidas, porque, como a gente já falou, não existe uma regra, né? Então, de repente, você tá lá uma pessoa com lesões, que pode até não ser, mas de repente pode ser. Então, você tem que evitar esse contato. É verdade. E a máscara, gente, né? Apesar de ser um negócio chato, eu já disse aqui que eu detesto aquele trem ali, né? Desde quando foi implantado aquilo ali, apresentei diversos programas aqui em 2020 com aquele negócio aqui, me senti muito mal, né? A gente ficava puxando o ar aqui, é muito ruim você falar com aquilo ali. Agora tem locais ainda, né? Essa semana eu levei meus filhos para fazer o exame de sangue ontem, no laboratório aqui da cidade, e eles entraram de máscara. Nós fomos todos de máscara para um laboratório. Por quê? Porque é um ambiente hospitalar, né, gente? Então a gente aprendeu aí com a pandemia que alguns locais, clínicas, hospitais, ambientes que tenha muita aglomeração de pessoas e seja um ambiente fechado, você não vai para um show e vai usar uma máscara. Aí é demais também, né? Mas se é um ambiente fechado, com muita gente respirando lá, espirrando, falando, né? A gente já aprendeu que as gotículas da saliva, elas podem contaminar o ambiente inteiro. Então, por mais chato que aquilo seja, e olha que eu sou um cara que eu odeio aquela máscara, tá? Detesto aquele negócio ali, mas eu usei a máscara ontem, sim. E se precisar usar, semana que vem, quando for uma unidade hospitalar, eu fui pra UPA com a minha filha e vi gente sem máscara na UPA. Tô falando de pacientes. A equipe estava todo mundo de máscara, tá? E também era facultativo, eles usavam se quisessem, mas eles estavam usando. Eu estava usando a máscara com a minha filha, tá? Então, assim, são coisas assim que dá pra você evitar, a gente pode evitar. Dr. Johnny Fábio é titular da Fetos, Clínica Fetos. E, aliás, tem novidade da Fetos, gente. Tem um canal, Marco Aurélio, que eu mandei aí pra tu. Um canal do Dr. Johnny que é Fetos Educa, tá? Fetos Educa, tá aí, ó. Conhecimento que transforma. Tem 10 vídeos lá. Você vai agora no YouTube, tá começando agora o canal, eu já me inscrevi, se inscreva também, Fetos Educa, tem 10 videozinhos lá, curtos os vídeos, 1 minuto, 6 minutos, 4 minutos, 3 minutos, 2 minutos, falando de coisas, 10 assuntos diferentes, infertilidade, mioma, adenomiose, inseminação intrauterina, o DIU e também a ultrassom morfológica do segundo trimestre.
Aí tem esses 10 vídeos aí que você vai aprender muito aí com Fetos Educa, que é o canal do Dr. Johnny no YouTube. Se inscreve, galera. Vai lá, se inscreve. Tem 10 vídeos, vai ter muito mais no decorrer do período aí. Você vai poder assistir em casa, no trabalho, na sua hora de folga aí, ou quantas vezes você quiser, tá bom? Então se inscreve aí. A Fetos fica aqui na Avenida Deputada Ceci Cunha, número 84, aqui no Alto do Cruzeiro, no bairro Brasília. Aliás, tá certo? O telefone é 99607-5151 e você vai no Instagram, é Clínica Fetos, com TUS no final. Clínica Fetos. Tá aí Dr. Johnny Fábio, DR Johnny Fábio, Johnny com Y no final. Tem quase 60 mil inscritos. O cara é bom de seguidor, viu? Tá bom? Ginecologia, reprodução humana assistida e medicina materno-fetal e ultrassonografia também. Dr. Johnny, muito obrigado pela aula que deu aqui sobre isso. Tranquilizou as grávidas aqui. E até a próxima quarta, se Deus quiser. Obrigado, André. E assim, agradecer aqui a várias pacientes, seguidoras que estão sugerindo o programa para que a gente possa fazer os vídeos do Fetos Edu, que a gente vai fazer sim. Tá? E aí o YouTube tá aí, a gente lançou ele ontem, né? Já com 10 vídeos, e a cada semana nós vamos estar produzindo mais, porque realmente o objetivo é transformar através do conhecimento, através da educação. Então, obrigado, e quarta-feira estaremos aqui. Bacana, se Deus quiser, e nenhuma gestante, né, entrar em trabalho de parto na hora do programa. Que vida de ginecologista obstetra é essa mesmo. Mariane, muito obrigado pela técnica. Muito obrigado, Marco Aurélio, pelas imagens e caracteres. Vem aí o Gostosinho de Palmeira, que tá ajeitando o bigode aqui. Vem com o seu Iabadabadu mais top do mercado do rádio, e 40 minutos sem intervalo comercial. Só aqui, claro. Boa tarde, até amanhã. A Caoa Sherry larga na frente e é a primeira montadora brasileira a eletrificar todos os modelos de sua linha de produção. Isto significa mais economia, mais conforto, mais desempenho, mais tecnologia e, principalmente, sustentabilidade. Caoa Sherry, uma viagem para o futuro, começa aqui. Aguarde. Alvo Seguro Empreendimentos, a sua corretora de seguros desde 2004 com você. Representamos as melhores seguradoras do país e agora também trabalhamos com energia solar. Temos os melhores preços do mercado, equipe de instalação própria e a garantia e segurança da Alvo Seguros. Para mais informações, entre em contato pelo 87 99604 1709. Alvo Seguro Empreendimentos, a sua corretora de seguros e energia solar.